Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet. Eu sou o José Pedro e no vídeo de hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre metas, porque assim, eu não sou daquele tipo de pessoa que tem o costume de ficar fazendo metas pro ano seguinte, ou de ficar anotando na agenda o que você pretende fazer no próximo ano, no próximo mês. Porém, de uns tempos pra cá eu tenho tentado fazer metas literárias sempre que tem uma virada de ano. E hoje eu fiz uma lista de livros que eu queria ler, ou melhor, que eu quero ler, né, em 2022. Eu já gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante. E não se esqueça que agora a gente tem um link na Amazon, ou seja, toda vez que eu fizer um anúncio de livro ou alguma resenha, coisas do tipo, aqui no canal e lá no Instagram também, eu vou deixar um link que vai ficar aqui na descrição do vídeo. E se você comprar o livro que eu indicar por meio desse link que eu deixar aqui na descrição, eu vou acabar ganhando aí uma pequena comissão pela venda. Então não se esqueça de dar uma olhada nas descrições desse vídeo assim que ele acabar, beleza? Dito isso, como é que eu fiz essa minha lista de livros, né? Essa minha lista de livros, ela foi baseada em dois princípios, né? Dois critérios, vamos dizer assim. Eu dividi ela em duas partes. De um lado você tem aqueles livros que eu quero ler e do outro lado você tem aqueles livros que eu preciso ler. E olhando bem, né, parando para prestar um pouco mais de atenção agora na lista, eu percebi que existem muito mais livros que eu preciso ler do que livros que eu necessariamente quero ler, né? E o primeiro livro dessa lista que eu separei aqui é o livro Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos, né? E aproveitando que eu tô falando sobre isso, eu vou estar aí fazendo 18 anos, né? Vou estar encerrando o terceiro ano, enfim. Então, um dos meus projetos é justamente ler todos os livros da FUVEST, porque eu vou prestar, se tudo der certo, né? Se tudo correr bem. Então, ler os livros da FUVEST é uma das minhas metas aí. Então, se tudo der certo, eu pretendo começar agora nas férias, né? Ou estourando no mês de fevereiro, né? Eu pretendo dar início aí a esse meu projeto de leitura dos livros da FUVEST. E o primeiro livro que eu pretendo ler é justamente Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos. E assim, eu confesso que eu tô com certa expectativa para esse livro. Primeiro porque ele é um livro do Gregório de Matos, né? Então assim, ele é um grande escritor, não brasileiro, porque ele era português, mas ele foi muito importante para a nossa literatura de uma maneira ou de outra. Eu estou muito curioso para ler as obras dele, porque por mais que eu tenha ouvido falar muito, por mais que eu tenha estudado sobre ele, eu nunca li nada dele. E eu também estou muito curioso porque é um livro de poemas, né? E até o atual momento, boa parte da minha experiência com literatura tem sido focada em romances. Então eu já estava querendo começar a ler mais poemas há um certo tempo, e eu acho que começar o mundo da poesia com esse livro, Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos, seria começar com o pé direito aí, vamos dizer assim, né? Então eu estou muito curioso para saber como que é a escrita do Gregório de Matos, porque eu li muito pouco, só li na escola mesmo, e eu também estou muito curioso para adentrar mais esse universo da poesia e etc. Já o segundo livro também é um livro de poesia, é o livro Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade, e aqui a gente já vê um outro lado da literatura brasileira, né? Porque Gregório de Matos a gente estuda quando a gente está aprendendo sobre barroco, se não me engano, né? Já o Carlos Drummond de Andrade, ele é um artista do modernismo, então é uma estética completamente diferente, e são autores com estilos totalmente diferentes. O Carlos Drummond de Andrade também importantíssimo para a poesia brasileira. E, de novo, eu nunca li absolutamente nada do Carlos Drummond de Andrade. Tudo que eu sei dele, eu sei porque eu estudei, mas enfim, eu nunca cheguei a ler nenhum livro dele. Então esse aí vai ser também o meu primeiro livro dele que eu vou estar lendo. Então eu tô muito curioso para saber
como que é o Carlos Drummond de Andrade, né? Porque uma coisa é você ouvir falar do cara, né? Outra coisa é você ir lá e ler você mesmo o livro dele. Então eu tô com muita expectativa para esse livro. Já em terceiro lugar, não é um livro de poesia, é um romance. É o livro Angústia, do Graciliano Ramos. É um livro que também vai ser cobrado aí na FUVEST. É um outro livro também que eu pretendo e preciso ler ano que vem. E esse livro, eu já cheguei a ler alguns capítulos. Na verdade, eu acho que eu só li o primeiro e o segundo capítulo, alguma coisa assim. E até onde eu me lembro, eu gostei muito. Achei bastante interessante ali a forma como o Graciliano Ramos trabalha, né? Porque até onde eu me lembro, a história ela já começa com tudo acontecendo, então você já começa acompanhando ali os pensamentos do personagem principal, você já começa vendo, né, os pensamentos dele, você já começa vendo aquilo que ele tá pensando e etc. Então, com base no que eu li, né, nesses 2 primeiros capítulos, eu achei muito interessante, eu tô muito curioso para ler esse livro. Também, eu não tenho muito conhecimento sobre a obra do Graciliano Ramos. O único livro que eu conheço dele é realmente Vidas Secas e eu nunca li. Então, Angústia vai ser aí o meu primeiro livro do Graciliano Ramos. Eu estou muito curioso para ter esse contato com a escrita do autor, que até onde eu vi algumas pessoas falando aí, é um dos maiores da literatura brasileira. Depois a gente tem o Mensagem, do Fernando Pessoa, que aí a gente volta pro mundo da poesia. E assim, esse livro, ele é um livro que eu tava com muita curiosidade de ler, porque um colega meu, né, da escola, o Anthony, aliás, Anthony, se um dia você ver esse vídeo, saiba que eu lembrei de você, ele tava comentando sobre esse livro e ele tava comentando como que a poesia do Fernando Pessoa é profunda, como que o Fernando Pessoa ele trabalha as palavras, e isso acabou atiçando aí a minha curiosidade em ler o Fernando Pessoa, em ler esse livro. E se não me engano, esse livro ele levou mais de 2 décadas para ser feito, sabe? Então assim, se você tem um livro que demorou mais de 2 décadas para ser feito, o mínimo que eu espero é que ele seja um livro excelente. Até porque se ele não fosse um livro bom, ele não seria cobrado na FUVEST, né, eu imagino. Mas eu tô muito curioso também para ler esse livro, Mensagem, do Fernando Pessoa. Bem, o quinto livro é o livro Terra Sonâmbula, do Mia Couto. E esse livro, ele é um livro bastante interessante, que eu tô com muita expectativa, porque o Mia Couto, ele é um escritor nascido em Moçambique, né, moçambicano. Então, se tudo der certo, né, se eu conseguir ler esse livro realmente ano que vem, vai ser não só o meu primeiro livro do Mia Couto, mas também vai ser o meu primeiro livro escrito por um autor africano, né, que nasceu no continente africano. Então, eu tô muito curioso para saber como que o Mia Couto ele vai trabalhar toda essa questão da mitologia, né, e da cultura africana, da cultura moçambicana dentro do livro dele, porque até onde eu pesquisei, ele é uma pessoa que trabalha um pouco disso nos livros, né? Então eu tô bastante curioso para saber como é que ele vai trabalhar tudo isso. Já em sexto lugar, a gente tem Campo Geral, do Guimarães Rosa, e aqui a gente tem um autor um pouco mais familiar para mim, porque eu já li Guimarães Rosa, né? Tanto que tem Grande Sertão Veredas aqui atrás, né? Então, não vai ser algo totalmente desconhecido. E, assim, eu não conheço essa obra Campo Geral, eu nunca li, mas, pelo que eu imagino, o que eu acho, eu acredito que o Guimarães Rosa ele vai seguir de novo naquela linha mais regionalista, de mostrar mais o aspecto cultural, o aspecto social, o aspecto mitológico ali de uma determinada cultura, né, que nem ele fez em Grande Sertão Veredas, né, onde ele mostra mais sobre a questão social, cultural, mitológica ali do sertão. Então eu acho que o Guimarães Rosa ele vai seguir aí a mesma linha em Campo Geral. Já em sétimo, a gente tem Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, que é uma escritora aí que eu já estava querendo ler há um bom tempo, porque, assim, gente, não me cancelem agora, tá? Mas eu não tenho o costume de ler
escritoras mulheres, né? É horrível isso. Horrível. Horrível. Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal. Eu sei que eu já deveria ler mais mulheres, eu sei que é importante, mas enfim, a boa parte da minha experiência literária até aqui foi majoritariamente baseada em livros escritos por homens, então vai ser legal ter essa experiência, né, de ler um livro que é um clássico da literatura brasileira, que é um livro escrito por uma mulher, né, coisa que não faz parte da minha experiência literária até aqui, e também a Cecília Meirelles, ela não é qualquer mulher, né? Ela fez aí inúmeras obras, ela foi muito importante aí para a segunda geração do modernismo, então assim, mesmo não tendo feito parte da BL, ela continua sendo uma escritora importantíssima para nossa literatura. Já em oitavo, a gente tem Nove Noites, do Bernardo de Carvalho, e eu acho que de todos os livros, de todos os escritores que apareceram aqui, esse é o mais desconhecido, eu nunca tinha ouvido falar dele, nunca tinha ouvido falar desse livro aí, Nove Noites. Então assim, vai ser uma leitura completamente às cegas, porque diferente de outros livros que eu falei, que nem Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos, eu nunca li, mas eu já ouvi falar do autor. Ou Campo Geral, do Guimarães Rosa também, nunca li, mas já ouvi falar do Guimarães Rosa, já li outros livros dele. Já esse aqui, não sei quem é Bernardo de Carvalho, nunca ouvi falar desse livro na minha vida, nunca ouvi falar desse Nove Noites, sabe? Então assim, é a primeira vez que eu tô escutando o título desse livro, que eu tô escutando o nome Bernardo de Carvalho, então eu tô curioso, mas é aquela coisa, eu não sei o que me aguarda, eu não sei o que me espera. Já em nono lugar, a gente tem aí o primeiro livro não português, né? Porque todos os que eu falei até agora são livros feitos em língua portuguesa, tá? Esse nono, ele é o primeiro livro feito em língua não portuguesa, que é Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Esse livro vai ser aí a minha porta de entrada ao universo do Dostoiévski, é o primeiro livro dele que eu vou ler, né? Eu já vou ter terminado Ana Karenina, graças a Deus, então vou ter um pouco mais de tempo, então eu pretendo usar esse meu tempo livre aí para mergulhar de cabeça na leitura de Irmãos Karamazov. É um livro que eu tô bastante ansioso para ler há um certo tempo, eu ganhei ano passado, né? Ele tá até aqui atrás de mim, esse livro verde que vocês estão vendo. E eu tô com muita vontade, muita curiosidade para conhecer como é a obra do Dostoiévski. Já em décimo, a gente tem Duna, do Frank Herbert, né, que é aí uma das maiores, talvez a maior ficção científica já feita, né? Há controvérsia se é ou não a maior, mas com certeza é uma das maiores. E eu fiquei com muita curiosidade de ler esse livro depois que eu assisti o filme de Duna. Né? Depois que eu assisti o filme, eu saí do cinema completamente apaixonado por todo aquele universo e eu fiquei com muita curiosidade de ler o livro, sabe? E isso é uma coisa que não acontecia comigo, eu acho que desde Game of Thrones, né? De ver uma série e essa série me fazer sentir vontade de ler o livro. Foi o que aconteceu com Duna. Eu vi o filme e ao ver o filme eu fiquei com vontade de conhecer o livro e de saber mais sobre aquele universo. Então Duna, se tudo der certo, é um dos livros que eu pretendo ler aí para o ano que vem. E em 11º lugar, né, um livro bônus aí, é o livro Esaú e Jacó, do Machado de Assis. Eu ganhei esse livro esse ano, ele tá aqui atrás, é um desses livros laranjas aqui. E assim, esse livro, ele é um livro muito interessante porque ele é um livro feito ali por volta do ano de 1900 e bolinha, então você já tinha um Machado bem mais velho, próximo ali da morte, né? Então é legal você ver como que Machado vai evoluindo, né? Porque no começo, na sua fase romântica, ele escrevia de um jeito e depois ao longo do tempo ele vai escrevendo de outro, né? Então é legal você ver essa evolução do autor. Eu sou muito fã do Machado de Assis e eu já estava com vontade de ler esse livro há um certo tempo, né? Porque eu já li Memórias Póstumas, já li Quincas Borba, já li Dom Casmurro, que é ali aquela trilogia realista de Machado.
mas ele também tem muitos outros livros. Eu estava bastante curioso para ler esses outros livros, né? Então, se tudo der certo, Esaú e Jacó é também um livro que eu pretendo ler ano que vem. E, bem, gente, essas são aí as minhas metas literárias para 2022. Como vocês podem ver, eu não separei muitos livros, porque eu sei que se eu separasse muito eu não ia dar conta. Talvez eu nem dê conta de ler todos esses, né, que já são poucos aí, são apenas 11. Mas eu não quis separar muitos livros, até porque ao longo do tempo a gente sempre vai tirando e acrescentando algum, né? E se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários quais são os livros que você pretende ler ano que vem. Não se esquece de dar aquela passada na descrição para você conferir os links de compra dos livros que eu citei. E também já aproveita e deixa o like e ativa o sininho, que é muito importante. E se inscreve caso você não tenha se inscrito ainda. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo.